Aqui está Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Elivaldo. Olá, Joelson. Boa tarde a você mais uma vez. Elivaldo Barbosa, os deputados federais estão discutindo nesse momento a situação da reforma política. O debate acontece, destaques estão sendo analisados e a expectativa é a aprovação até a semana que vem, Elivaldo. O prazo é até começo de outubro. Começo de outubro. E hoje, inclusive, é um dia importante dessa discussão lá em Brasília, Joelson. A comissão especial responsável pela elaboração da proposta de reforma política deve debater e discutir hoje, deliberar sobre os últimos destaques desse pacote de medidas que poderá ser uma espécie de regra para as eleições do próximo ano. O repórter Délio Rocha, direto de Brasília, entrevistou o deputado federal pelo estado do Maranhão, que faz parte da comissão e que falou a respeito da agenda de discussões para esta reforma política. A Comissão Especial da Câmara, criada para discutir a reforma política, faz hoje mais uma reunião onde vão ser votados os últimos destaques ao texto original do relator Vicente Cândido, do PT de São Paulo. E eu estou recebendo aqui o deputado Wildo Rocha, do PMDB do Pará, que faz parte dessa comissão. Deputado, primeiro eu queria saber qual o balanço que o senhor faz dessas discussões até agora e queria saber também porque a reforma política, ela não, nas comissões, as discussões não se encerram agora, né? Nós temos 3 comissões que estão fazendo a reforma política. 2 que mudam a Constituição, são 2 PECs, uma que foi aprovada no Senado, que acaba com as coligações e cria cláusula de desempenho dos partidos políticos. Essa ainda está trabalhando a pleno vapor, que tem como relatora a deputada Chérida, e essa comissão já teve o seu relatório lido pela deputada na semana passada. Já a outra, que tem o deputado Vicente Cândido como relator, que é conhecida como a PEC do Marcelo Castro, porque é uma proposta do deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, e ela prevê a criação do fundo partidário, do fundo eleitoral, melhor dizendo, e também o voto distrital, aquele em que os mais votados são os eleitos, tanto para a Câmara dos Deputados, como para assembleias legislativas e para as câmaras municipais. É uma proposta que já foi aprovada na comissão e que deverá vir também para o plenário, e tem que ter 308 votos. A terceira comissão é a comissão que tem também o deputado Vicente Cândido como relator. É uma comissão que está analisando a legislação infraconstitucional, ou seja, aquela que é composta, está dentro da nossa legislação ordinária e lei complementar. Todas essas discussões terminam até a próxima semana? Devem terminar até a próxima semana. Essa da PEC do Marcelo Castro, esperamos que esta semana na comissão seja concluída e venha para o plenário, no máximo na próxima semana. E que a deputada Chérida é relatora também na próxima semana, assim como essa outra da legislação infraconstitucional, que tem também o Vicente Cândido como relator, seja concluído e na próxima semana, no mais tardar, na outra semana, já entre no plenário para votação, porque temos que votar 2 vezes aqui na Câmara, são propostas de emendas à Constituição, pelo menos as duas dessas propostas são PECs, tem que ser votado 2 vezes, tem um interstício aqui na Câmara e lá no Senado também. Mas nem todos os deputados estão concordando com essa reforma, Elivaldo Barbosa. A oposição tenta estratégias para tentar evitar a aprovação do chamado distritão. Exatamente. Até não há consenso nessa matéria, uma matéria que hoje, se for para o plenário, ninguém sabe o resultado, não tem nenhuma tendência, assim, de aprovação ou rejeição do distritão como mecanismo de votação ou de eleição dos deputados federais, estaduais e também dos vereadores. É possível que nesse processo de discussão se tente construir um mínimo de consenso, ou para aprovar ou para rejeitar. O Délio Rocha conversou também com o representante da oposição, que fala a respeito da necessidade de se debater melhor a reforma da reforma política. O que foi aprovado até agora na reforma política tem gerado discussões, muitas críticas, principalmente em relação ao chamado modelo distritão e ao financiamento público de campanhas, que prevê um gasto aí de 3,6 bilhões de reais, que equivale a 0,5% da receita corrente líquida do país. E um dos críticos dessas aprovações aí é o deputado Edmilson Rodrigues, que é do PSOL do Pará, e que está comigo. Deputado,
O senhor está queixoso sobre isso, né? O pessoal votou contra, por exemplo, o volume de recursos do fundo, porque nós estamos vivendo uma situação de crise. O governo alega que há déficit na Previdência, o governo diz que há um déficit fiscal, está apresentando aqui um aumento do rombo em mais de 20 bilhões de reais, né? E ao mesmo tempo que o povo quer reforma política, não pode ser traído com uma reforma que signifique retirada de bilhões e bilhões que poderiam ser investidos em cultura, educação, em esporte. A cultura e esporte, por exemplo, tiveram menos recursos do que foi estabelecido na proposta de reforma política na comissão especial. Então é necessário que se pense financiamento de campanha. É necessário dizer não ao financiamento privado, porque já ficou claro que quando a JBS, os banqueiros, os latifundiários, as grandes corporações transnacionais financiam campanha, elas acabam ganhando mais do que aplicaram no financiamento de campanha. Elas compram senadores e deputados, presidente da República, para avassalar e se apropriar do dinheiro público. Então, a democracia exige investimento. No entanto, esse volume de recursos é exacerbado. É realmente uma violência, particularmente em momentos de crise, como todos os brasileiros e particularmente os desempregados estão vivendo. Ao mesmo tempo, o Distritão é uma contra-reforma. O povo quer mais democracia, o povo quer participar diretamente. Há meios técnicos hoje, a internet está aí, é possível, como em alguns países já se experimenta, na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra, o povo tendo iniciativa de propostas de lei, o povo podendo votar diretamente nos candidatos, fazer a crítica, colocar suas opiniões, mas hoje o Congresso Nacional se fecha e decide o Distritão, que seria um voto majoritário que vai eleger aqueles mais conhecidos. Deputado, a oposição tem sido voto vencido em muitos temas aí na comissão. Vocês acham que no plenário podem reverter essa tendência? Sim, nós temos, para você ter uma ideia, no caso do Distritão, foi aprovado com apenas 2 votos de diferença na comissão especial. No plenário, o debate vai ser enriquecido. A expectativa de que possa virar ainda o jogo à oposição, já que a margem está curta, né? E essa é a tendência, Joelson, dos pequenos e médios partidos e até de grandes legendas, como o PT. O PT que é contra o Distritão, o PSDB, uma parte também está contra, enfim. Mas existe o maior apoio, é exatamente do PMDB, um partido que tem uma grande bancada, se não me engano, a maior bancada na Câmara Federal, é a favor e trabalha exatamente para a aprovação dessa matéria, que tem gerado muita polêmica na Câmara Federal, e por que não dizer em todos os partidos que hoje atuam na política nacional.